Seja muito bem-vinda ao Papo de Segunda. Hoje nós vamos falar sobre potencialidade pura. É muito importante ter esse entendimento porque nós vamos usar muito essa potencialidade pura, principalmente na mudança de autoimagem. Se você está chegando agora, eu sou a Andréa Moreira, trazendo uma abordagem diferente. Eu quero fazer uma leitura desse livro, Sete Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra. E ele fala de 7 leis. E a lei da potencialidade pura é, para mim, uma das principais. Quando você tem um entendimento, você consegue realizar todos os seus sonhos. Eu tenho trabalhado para ensinar hábitos para você ativar a sua potencialidade pura, mudar a sua autoimagem, ativar o seu poder pessoal, porque todos nós viemos para cumprir algo aqui na Terra e é preciso ter esse entendimento. Então, sem mais delongas, vamos lá começar? A lei da potencialidade é a fonte de toda a criação que consiste na consciência pura, ou seja, a potencialidade pura procurando exprimir o não manifesto através do manifesto. E quando percebemos que o nosso verdadeiro eu é a potencialidade pura, aliamos-nos ao poder que manifesta tudo no universo. No princípio não havia existência nem não existência. Todo este mundo era feito de energia não manifesta. O Uno respirava, sem movimentos, através do seu próprio poder, nada mais havia. Hino da criação. Rig Veda, a primeira lei espiritual do sucesso, é a lei da potencialidade pura. Esta lei baseia-se no fato de sermos, no nosso estado essencial, consciência pura. A consciência pura é potencialidade pura, constitui o campo de todas as possibilidades e da criatividade infinita. A consciência pura constitui a nossa essência espiritual, a sabedoria pura, o silêncio infinito, o equilíbrio perfeito, a invencibilidade, a simplicidade e a beatitude consistem outros atributos da consciência pura. Essa é a nossa natureza essencial. A nossa natureza essencial é constituída por potencialidade pura. Eu quero fazer um comentário aqui, porque toda criança ela nasce e ela é a expressão da potencialidade pura. Ela tem aquela pureza, ingenuidade, ela ainda não tem traumas, ela não tem ainda o cérebro formado, ou seja, a mente ainda está em formação. Então, quando você observa uma criança e vê aquela alegria, aquele sorriso, aquela espontaneidade, quando não tem filtros, fala o que pensa, ali é a expressão da potencialidade pura. Ao longo dos anos, a gente vai sendo moldado conforme os nossos traumas ou a nossa educação, o meio que nós convivemos, fazem com que a gente vá transformando e vá perdendo essa ingenuidade, essa pureza. E muitas vezes a gente se trava num nível que não consegue mais realizar os nossos sonhos porque a gente se tornou outra pessoa. Voltando aqui, quando descobre a sua natureza essencial e sabe quem de fato é, nesse conhecimento de si próprio encontra a capacidade para realizar todos os sonhos, porque nós somos a possibilidade eterna, o potencial imensurável de tudo que foi, é e será. A lei da potencialidade pura também se podia chamar a lei da unidade, porque subjacente à infinita diversidade da vida se encontra a unidade de uma alma total e universal. Não há separação entre nós e este campo de energia. O campo da potencialidade pura é o nosso próprio eu. E quanto mais possuirmos a experiência da nossa verdadeira natureza, mais próximo nos encontramos do campo da potencialidade pura. A experiência do eu, ou autorreferência, significa que o nosso ponto de referência interior é constituído pela nossa própria alma e não pelos objetos da nossa experiência. O oposto da autorreferência constitui a referência ao objeto. No plano da referência ao objeto, estamos sempre procurando a aprovação dos outros. O nosso pensamento e o nosso comportamento são sempre em função de uma resposta, por isso se baseiam no medo. No plano de referência ao objeto, também sentimos uma necessidade intensa de controlar as coisas. Sentimos uma necessidade intensa de poder externo.
a necessidade de aprovação, a necessidade de controlar as coisas e a necessidade de poder externo baseiam-se no medo. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que quando a gente não está vivendo a nossa potencialidade pura, a gente se apega às coisas que a gente tem. Por exemplo, se eu tenho uma casa, se eu tenho um carro, se eu tenho um trabalho, se eu ganho uma quantidade de dinheiro, eu vou me considerar de uma determinada forma. Se eu não tenho essas coisas, talvez eu me sinta inferior, me sinta menor, me sinta incapaz. Então, é o que eu sempre falo das nossas crenças de identidade, capacidade e merecimento. Quando a pessoa está focada em fazer para ter, ou seja, ela trabalha, se mata de trabalhar, se esforça para conseguir os status, os bens materiais, e não tem nenhum problema sobre isso, tá? Mas aí contraria a lei que também está nesse livro do menor esforço. Então, quando a pessoa ela entende que ela não precisa de nada, ela já é tudo, ela já é potencialidade pura, ela já tem possibilidade de fazer todas as coisas. Ou seja, no campo das infinitas possibilidades, ela pode escolher o que ela deseja. Mas como ela não acredita, como ela não sabe quem ela fica presa à crença do fazer para ter. E a gente sempre tem que ser para conseguir aquilo que a gente deseja. Então, voltando aqui, essa espécie de poder não representa o poder da potencialidade pura, nem o poder do eu, nem um poder real. Quando experimentamos o poder do eu, o medo desaparece. Deixamos de ter uma necessidade de controle compulsiva e deixamos de lutar pela aprovação pelo poder externo. Aqui quer dizer o seguinte, quando nós realmente sentimos que somos potencialidade pura, nós desenvolvemos uma espécie de fé. Aquela fé verdadeira de que, sim, nós temos capacidade de conquistar aquilo que desejamos. Quando a gente não tem essa fé, o que acontece? A gente fica com medo. Medo do que vai acontecer, medo se a gente vai conseguir, medo de se frustrar, de não ter realmente condições de realizar aquilo que a gente deseja. Então, é importante a gente sair desse medo através da consciência de quem nós verdadeiramente somos, que somos potencialidade pura. Essa espécie de poder não representa ou baseiam-se no medo. Essa espécie de poder não representa o poder da potencialidade pura, nem o poder do eu, nem um poder real. Quando experimentamos o poder do eu, o medo desaparece. Deixamos de ter uma necessidade de controle compulsiva e deixamos de lutar pela aprovação e pelo poder externo. Então, volta aquela questão. Se eu sei quem eu sou, eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso ter alguma coisa para mostrar que eu sou boa, que eu mereço alguma coisa. Eu só preciso existir, porque eu já sou. Eu não preciso fazer algo para ser, eu não preciso ter algo para mostrar que eu tenho. Eu já sou potencialidade pura, já nasci com isso. Então, no plano da referência ao objeto, o nosso ponto de referência interior é o nosso ego. Mas o ego não constitui aquilo que de fato somos. O ego representa a nossa autoimagem, é a nossa máscara social, constitui o papel que desempenhamos. Essa máscara, na verdade, a gente aprende a ser. Então, todos os rótulos que as pessoas nos colocam, as nossas experiências de vida, elas vão nos moldando, que é, na verdade, o ego. Porque o ego, ele sim é que quer provar algo para os outros, ou precisa de símbolos de status, porque o ego, ele não entende essa parte da potencialidade pura. Então, ele cria uma imagem para mostrar aquilo que a gente aparenta para a sociedade. Mas isso acontece de forma inconsciente, tá? Então, é a nossa máscara social, constitui o papel que desempenhamos. A nossa máscara social precisa de aprovação para se engrandecer. Procura dominar e mantém-se através do poder que exerce, porque vive no medo. O nosso verdadeiro eu, que é a nossa alma, encontra-se totalmente liberto dessas coisas.
é imune à crítica, não teme os desafios e não se sente inferior a ninguém. E, no entanto, também é humilde e não se sente superior a ninguém, pois reconhece que todos os outros constituem o mesmo eu, a mesma alma, sob diversas formas. Então, quando a gente está vivendo na potencialidade pura, a gente não olha para os outros se achando superior e muito menos nos sentimos inferiores, porque muitas vezes a gente olha para uma pessoa que está num grau acima da gente hierarquicamente, por exemplo, numa empresa, e talvez a gente se sinta insegura, se sinta com medo, porque está vibrando no ego. O ego é aquela parte nossa que realmente tem medo. Tem medo de se colocar, tem medo de opinar, tem medo de se expressar. Então, é importante entender que a diferença essencial entre a referência ao objeto e a autorreferência. No plano da autorreferência, possuímos a experiência do nosso verdadeiro eu, que não teme nenhum desafio, respeita todos e não se sente inferior a ninguém. O autopoder constitui, portanto, o verdadeiro poder, mas o poder baseado na referência ao objeto representa um poder falso. Por exemplo, uma pessoa que está sempre pensando no seu ego, ele precisa ter poder na política, num cargo, numa empresa, mas quando ele perde isso, ele não se sente mais poderoso, porque o poder dele não está nele mesmo, mas em algo que ele possui. Então, sendo um poder baseado no ego, apenas dura enquanto o objeto de referência se encontra presente. Se uma pessoa tiver determinado título, se for presidente de um país ou presidente de uma corporação, ou se tiver muito dinheiro, o poder de que desfruta desaparece no momento em que perde o título, o trabalho, o dinheiro. O poder baseado no ego só dura enquanto durarem essas coisas. Logo que o título, o trabalho, o dinheiro desaparecem, também o poder desaparece. O autopoder, pelo contrário, é permanente, porque se baseia no conhecimento do eu. E o autopoder apresenta algumas características importantes. Atrai as pessoas para nós e também atrai até nós as coisas que desejamos. Magnetiza as pessoas, as situações e as circunstâncias, de modo a apoiarem os nossos desejos. Também se chama isso apoio das leis da natureza. Essa é a parte mais bela dessa lei da potencialidade pura. Porque se nós somos potencialidade pura, a gente não precisa se preocupar como a gente vai atrair as coisas, porque naturalmente a gente vai atrair as pessoas, as condições, as situações, as circunstâncias que a gente precisa para realizar os nossos sonhos. Mas muitas pessoas, elas não sabem que são potencialidade pura e não sabem o que elas realmente desejam. Então, elas ficam tentando, porque existe uma mente ali que fica dizendo que ela não é capaz, que ela não vai conseguir, que é muito difícil. E ela acredita nessa mente. E aí ela deixa de expressar quem ela verdadeiramente é. Então, essa lei da natureza é o apoio da divindade, um apoio que provém do fato de nos encontrarmos em estado de graça. Então, isso quer dizer o quê? Quando a gente está no flow, potencialidade pura, o universo ele vai fazer de tudo para realizar os seus sonhos. Ele vai trabalhar para você. Você só precisa aceitar. Esse poder faz com que sintamos alegria em nos sentirmos ligados às outras pessoas e elas também sintam alegria em se encontrarem ligadas a nós. Passamos a ter um poder de atração, uma atração que se baseia no verdadeiro amor. Como podemos aplicar a lei da potencialidade pura ao campo de todas as possibilidades, as nossas vidas? Se quiser desfrutar dos benefícios do campo da potencialidade pura, se quiser aproveitar ao máximo a criatividade inerente à consciência pura, tem de ter acesso a ela. Uma das formas de ter acesso a esse campo é através da prática diária do silêncio. Aquilo que eu venho trazendo para você sempre, mindfulness, meditação e não julgamento. Porque toda vez que você está falando, você está se expressando no mundo, você
não consegue realmente se ouvir, não consegue perceber o mundo à sua volta, não consegue observar. E a meditação é um estado onde você se conecta com a sua essência, com a sua intuição. E é uma habilidade que a gente já veio, mas se a gente não dá espaço para a meditação, a gente não consegue ouvir a nossa intuição. E o não julgamento, porque tudo é perfeito do jeito que é. Então, toda vez que a gente está criticando, a gente entra naquela do certo e errado. E não existe certo e errado, existe decisões, existem situações que as pessoas fazem porque elas estão num grau de consciência diferente. Então, eu acho essa parte muito linda. Passar tempo no meio da natureza também constitui uma forma de acesso às qualidades inerentes a este campo. Criatividade infinita, liberdade e beatitude. A prática do silêncio significa que a pessoa se compromete a reservar algum tempo para ser apenas. Ou seja, quando está no silêncio, você é. Simplesmente assim, você não está desempenhando nenhum papel, você não está defendendo uma ideia, você não está se expondo, você simplesmente está sendo. Só ouvir a sua respiração, só você estar ali, presente, momento presente. A experiência do silêncio significa que a pessoa se retira periodicamente da atividade da palavra. E nesses períodos a pessoa também se retira da atividade como ver televisão, ouvir rádio ou ler um livro. Se nunca tomarmos a oportunidade de experimentar o silêncio, o nosso diálogo interior será sempre turbulento. Reserve com alguma frequência um tempo para o silêncio ou mantenha apenas a regra de guardar silêncio por um certo período de tempo. Todos os dias. Poderia experimentar 2 horas por dia ou, se lhe parecer demasiado, experimente apenas 1 hora de cada vez. Bom, aqui eu vou dar uma sugestão para quem tem dificuldade em ficar em silêncio ou fazer meditação. Simplesmente quando você estiver numa atividade em casa, tá organizando a sua casa, limpando, você pode simplesmente não ficar escutando nada, não colocar música, não colocar um podcast, não colocar um vídeo, simplesmente faça em silêncio e observe, esteja ali presente. Olhe para aquilo que você está fazendo e preste atenção nos movimentos, preste atenção no como você está se sentindo, sem julgar, sem criticar, simplesmente fique em silêncio. E se você não consegue também fazer isso, você pode ficar 5 minutinhos toda manhã, levanta, vai ali para a janela ou vá para a rua se você mora num lugar onde tem algum verde, você pode se conectar com a natureza e ficar ali só contemplando, respirando, observando. Todo dia fazer um minuto de silêncio, um momento de silêncio é fundamental para você começar a se conectar com o seu eu. Bom, e de vez em quando tente a experiência do silêncio durante um período extenso de tempo, como um dia inteiro, 2 dias, ou mesmo uma semana inteira. O que acontece quando se entrega a essa experiência do silêncio? Bom, no princípio, o seu diálogo interior torna-se ainda mais turbulento. Sente uma enorme necessidade de dizer qualquer coisa. Conheci pessoas que ficavam quase loucas no primeiro dia e no segundo dia em que iniciavam um período de silêncio. E, de repente, as pessoas parecem sentir-se pressionadas e ansiosas. Mas se persistirem na experiência, o seu diálogo interior começará a tornar-se sereno e, depressa, o silêncio se torna profundo. Isso acontece porque, depois de algum tempo, o espírito rende-se, percebe que não vale a pena andar para cá e para lá, e se você, o eu, a alma, aquele que escolhe, se decidiu por não falar durante um certo período. Assim, quando o diálogo interior se acalma com o tempo, começamos a experimentar a serenidade do campo da potencialidade pura. A prática periódica do silêncio, do modo que for mais conveniente para si, constitui uma forma de experimentar a lei da potencialidade pura. Outra é fazer todos os dias algum tempo de meditação. O ideal seria reservar pelo menos 30 minutos para meditar de manhã e outros 30 à tarde. Através da meditação, terá a experiência do campo do silêncio puro
e do conhecimento puro. No campo do silêncio puro encontra-se o campo da correlação infinita, o campo do poder organizador infinito, o princípio primeiro da criação, onde todas as coisas se ligam umas às outras de modo inseparável. Na quinta lei espiritual, a lei da intenção e do desejo, verá como pode introduzir um ligeiro impulso de intenção nesse campo, e a criação dos seus desejos surgirá de forma espontânea. Mas primeiro tem de fazer a experiência da serenidade. A serenidade constitui o primeiro requisito para podermos manifestar os nossos desejos, porque é na serenidade que reside a nossa ligação ao campo da potencialidade pura, onde uma infinidade de pormenores se organiza para nós. Imagine que atire uma pedra pequena para as águas paradas de uma lagoa e fique a ver as ondas que provocou na água. Depois de algum tempo, quando as ondas se acalmam, talvez atire outra pedra pequena. É exatamente aquilo que faz quando entra no campo do silêncio puro e introduz a sua intenção. Nesse silêncio, até a mais leve intenção produz ondas no princípio subjacente da consciência universal, que estabelece as ligações de todas as coisas umas com as outras. Mas se não passar pela serenidade da consciência, se o seu espírito for como um oceano turbulento, pode atirar lá para dentro o Empire State Building, que nada acontecerá. Na Bíblia encontramos a expressão: adquire serenidade e reconhece-me como Deus. Isso só se pode realizar através da meditação. Outra forma de chegar ao campo da potencialidade pura é através da prática do não julgamento. O julgamento representa a constante avaliação das coisas como certas ou erradas, boas ou más. Quando se está sempre a avaliar, a classificar, a rotular, a analisar, cria-se uma imensa turbulência no nosso diálogo interior. Essa turbulência dificulta o fluxo de energia entre nós e o campo da potencialidade pura. Fechamos, assim, a abertura entre os pensamentos. A abertura constitui a nossa ligação ao campo da potencialidade pura. Constitui o estado de conhecimento puro, aquele espaço silencioso entre os pensamentos, aquela serenidade interior que nos liga ao verdadeiro poder. E quando fechamos a abertura, fechamos a nossa ligação ao campo da potencialidade pura e da criatividade infinita. Há uma oração em A Course in Miracles, onde se diz: hoje não julgarei nada do que ocorrer. O não julgamento cria um silêncio no nosso espírito. Portanto, é uma boa ideia começar o dia com esse propósito. E durante o dia, recorde-se desse propósito sempre que se aperceber de que está a fazer um julgamento. Se lhe parecer demasiado difícil manter este procedimento durante todo o dia, pode apenas decidir para si próprio: durante as próximas 2 horas não vou fazer julgamentos sobre nada. Ou, durante a próxima hora vou praticar o não julgamento. Depois, vai aumentando pouco e pouco o tempo de duração da experiência. Através do silêncio da meditação e do não julgamento, terá acesso à lei da potencialidade pura. Quando começar a praticá-la, pode acrescentar um terceiro componente a essa prática: passar com regularidade algum tempo em comunhão com a natureza. Passar tempo com a natureza permite-lhe adquirir o sentido da interação harmoniosa de todos os elementos e forças e dar-lhe sentido de unidade com tudo na vida. A ligação com a inteligência da natureza, quer se trate de um rio, uma floresta, uma montanha, um lago ou a beira-mar, também o ajudará a encontrar no campo da potencialidade pura. Deve aprender a relacionar-se com a mais íntima essência do seu ser. Essa verdadeira essência encontra-se para além do ego. Não teme nada, é livre, é imune à crítica. Não teme nenhum desafio. Não é inferior a ninguém, não é superior a ninguém, e é plena de magia, mistério e encantamento. Reconhecer a sua verdadeira essência também lhe trará um conhecimento interior daquilo que se representa, o espelho das suas relações com os outros, pois todas as relações constituem um reflexo de sua relação consigo próprio. Por exemplo, a culpa, medo, insegurança no que
respeita ao dinheiro e ao sucesso, ou a qualquer outra coisa, representa um reflexo da culpa, medo e insegurança que constituem aspectos básicos da sua personalidade. Nenhum dinheiro ou sucesso poderá resolver esses problemas básicos da sua existência. Apenas a intimidade com o eu lhe trará uma verdadeira cura. E quando se basear no conhecimento do seu verdadeiro eu, quando de fato compreender a sua verdadeira natureza, nunca se sentirá culpado, amedrontado ou inseguro acerca do dinheiro, prosperidade ou realização dos seus desejos, porque compreenderá que a prosperidade, a essência de toda a riqueza material, é constituída por energia vital e é potencialidade pura. O que isso significa? Que muitas vezes a pessoa está com medo, ela está se sentindo insegura porque ela não acredita ou não sabe que é potencialidade pura. Quando nós sabemos disso, a gente pode relaxar, a gente não precisa se preocupar. Igual na natureza, o passarinho não fica preocupado se no dia seguinte ele vai ter comida, porque a natureza provém aquilo que precisa. Então é importante a gente entender que esses bens materiais ou a segurança que a gente acredita que está no dinheiro, nos status, não é o que vai trazer realmente segurança ou tirar o medo. Porque se fosse assim, muitas pessoas que conseguem atingir esses resultados, elas não tirariam a própria vida. Ou seja, elas estão tão desconectadas com elas que elas não conseguem ver a potencialidade pura delas e, portanto, elas acabam entrando em depressão e se desconectando da vida. A pura potencialidade constitui a sua natureza intrínseca. Quanto mais próximo estiver da sua verdadeira natureza, mais espontaneamente receberá pensamentos criativos, porque o campo da potencialidade pura também constitui o campo da criatividade infinita e do conhecimento puro. Como Franz Kafka, o filósofo e poeta austríaco, disse: não é necessário sair do seu quarto. Fique sentado à sua mesa e escute. Nem sequer precisa de escutar, espere apenas. Nem precisa de esperar, aprenda a tornar-se tranquilo, sereno e solitário. O mundo virá naturalmente oferecer-se-lhe, para, através de si, se revelar. Não poderá deixar de fazê-lo, desdobrar-se em êxtase aos seus pés. A prosperidade do universo, a prodigalidade e abundância do universo constituem uma expressão do espírito criativo da natureza. Quanto mais sintonizados estivermos com o espírito da natureza, mais fácil será o nosso acesso à sua imensa e infinita criatividade. Isso quer dizer o quê? Quando a gente não coloca resistência, é um passo natural. O universo, ele é abundante, ele é próspero. Então, ele vai nos prover aquilo que a gente precisa ou aquilo que a gente deseja. O que impede a gente realizar os nossos sonhos é principalmente a resistência que a gente coloca. E o que é essa resistência? É acreditar que não é possível, ou ter medo, ou ficar ansiosa, preocupada, porque daí você impede que o universo se manifeste. Então, primeiro terá de ultrapassar a turbulência do seu diálogo interior para estabelecer a ligação com esse espírito abundante, próspero, infinito e criativo. Então, pensa você aí que está na sua casa. Você não fica tendo pensamentos o tempo todo? Ah, e se não der certo? Ah, e se eu não conseguir? Ah, mas e se der tudo errado? Ah, mas isso e mais aquilo. Então, esses pensamentos é que criam a resistência para você acessar aquilo que você deseja. Então, se não tivesse esses pensamentos e você simplesmente existisse e fizesse o que você está fazendo e vivesse o momento presente, você já teria aquilo que você deseja. Não é incrível? E assim cria a possibilidade de uma atividade dinâmica, que ao mesmo tempo é acompanhada pela serenidade do espírito criativo, eterno e imenso. Esta peculiar combinação do espírito silencioso, imenso, infinito com o espírito individual, dinâmico e limitado, constitui o equilíbrio perfeito da serenidade e do movimento simultâneos, que podem criar tudo aquilo que se quiser. Essa coexistência de opostos, serenidade e dinamismo, ao mesmo tempo torna-se independente de situações, circunstâncias, pessoas e coisas. Quando tivermos serenidade para reconhecer esta peculiar coexistência de opostos, aliamo-nos ao mundo da energia,
a sopa quântica, a não substância não material, que constitui a fonte do mundo material. Esse mundo de energia fluido, dinâmico, elástico, mutável, sempre em movimento, e, no entanto, também é imutável, sereno, tranquilo, eterno e silencioso. A serenidade, por si, constitui a potencialidade da criatividade. O movimento, por si, constitui a criatividade restrita a um determinado aspecto da sua expressão. Mas a combinação de movimento e serenidade permite-lhe libertar a sua criatividade em todas as direções para onde quer que o poder da sua atenção o conduza. Para onde quer que o movimento e a ação o conduza, não deixe que a sua serenidade interior o abandone. Assim, o movimento caótico à sua volta nunca ensombrará o seu acesso ao depósito de criatividade, o campo da potencialidade pura. De todos os tempos da vida, o campo da criatividade pura é o da criatividade ilimitada. Pratico o não julgamento. Começa o dia com pensamento, com o seguinte propósito: hoje não farei nenhum julgamento sobre nenhuma coisa, e durante todo o dia esforço-me para não fazer nenhum julgamento. Agora vem a parte legal. Como aplicar a lei da potencialidade pura? Põe em prática a lei da potencialidade pura seguindo esses passos. Primeiro, entre em contato com o campo da potencialidade pura, reservando todos os dias algum tempo para praticar o silêncio, para ser apenas. Para, além disso, sento-me sozinho em meditação silenciosa pelo menos 2 vezes por dia, durante cerca de 30 minutos de manhã e 30 minutos de tarde. Todos os dias reservo algum tempo para comungar com a natureza e para testemunhar em silêncio a inteligência que existe em todas as coisas vivas. Sento-me em silêncio e contemplo o pôr do sol, escuto o som do oceano ou de um rio, ou aspiro apenas o perfume de uma flor. No êxtase do meu próprio silêncio e através da comunhão com a natureza, desfrutarei da vibração milenar da vida, no campo da potencialidade pura e da criatividade infinita. Basicamente, esses foram os primeiros passos que eu dei para conseguir sair da minha depressão suicida, que eu acredito que é muito pior do que ter uma doença física. Quando eu tive câncer, não foi tão doloroso quanto estar numa depressão onde eu não via uma luz no fim do túnel, e essa depressão, ela me acompanhou durante praticamente a minha vida inteira e eu não sabia como me livrar disso. Eu fiz terapias por muitos anos em vários diferentes profissionais e nenhum conseguiu me ajudar, nem me tirar desse lugar de dor e nem mostrar o caminho. Mas eu consegui, através de algumas práticas, essa da potencialidade pura, para me conectar com o meu verdadeiro eu. Porque a depressão, ela chegou no momento onde eu estava muito desconectada. Eu tinha desistido dos meus sonhos, eu tinha desistido de fazer algo pela minha vida e aquilo estava me causando uma dor muito grande. E quando a gente está com um problema emocional, é muito mais complexo do que uma doença física. Doença física, você vai lá, toma um remédio, faz um tratamento e na maioria das vezes você consegue se curar. Mas uma doença emocional, ela tem tantas camadas, tem tantas coisas que precisam ser vistas e a única pessoa que consegue fazer isso é você mesmo, é olhar para dentro, é você mergulhar dentro de você. Então, tem algumas práticas que possibilitam você de fazer esse olhar. Por isso que eu sou muito apaixonada pelo meu trabalho, porque foi a partir da minha cura é que eu descobri qual era o meu propósito de vida e eu decidi abraçar essa missão de ensinar pessoas a encontrar seus caminhos ou encontrar a felicidade através do amor, da gratidão, do perdão e curarem suas feridas emocionais. Como vocês viram nesse conteúdo, é fundamental pensar nessa abordagem da espiritualidade para o seu crescimento pessoal. Essa lei é, na verdade, a mais fundamental da existência. Todas as coisas têm um potencial infinito e estão interligadas. A potencialidade pura é a essência de quem nós somos, em nosso estado mais verdadeiro. É um campo de possibilidades ilimitadas, onde não há limitações ou restrições. É o reservatório de toda a criatividade, sabedoria e energia que podem se manifestar
pela vida. Só que como nós crescemos e ouvimos a vida toda a abundância para todo mundo, não há como todo mundo ter o melhor, porque se um tem, o outro vai ter que faltar. Então isso vai criando realmente uma mentalidade de escassez. Então tá no nosso poder fazer essa mudança. As sugestões do livro é que você pratique o silêncio, o não julgamento, a aceitação e a responsabilidade pessoal. Só que muitas vezes a gente nem sabe muito bem como fazer isso. Então eu proponho o meu curso do Reprograme-se, Ative Seu Poder Pessoal, onde nós vamos fazer uma reprogramação de alguns conceitos importantes, alguns bloqueios que nós temos lá da nossa infância, ou também de questão de amor próprio, de baixa autoconfiança, de baixa autoestima, que são elementos que fazem parte da nossa autoimagem. E você tendo uma autoimagem ajustada, você consegue ativar a sua potencialidade pura. Então é importante a gente se conectar para poder manifestar os nossos desejos mais profundos e criar uma vida plena de propósito, felicidade. É importante entender que a nossa essência é de ser um ser ilimitado. E nós temos um poder criativo extraordinário e que muitas vezes está bloqueado pela nossa mente, que não acredita na nossa capacidade e tem inseguranças, medos e crenças que nos limitam. Então, se você realmente quer desenvolver essa capacidade dessa potencialidade pura, na descrição do vídeo tem ali o link do curso. Ele tá com preço muito especial e tá maravilhoso o conteúdo. É um desafio de 21 dias e depois eu aprofundo um pouco mais sobre as leis espirituais de sucesso e trago também meditações para você conseguir exercitar o seu silêncio, o não julgamento, a aceitação e a autorresponsabilidade. Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se fez sentido para você, já compartilha esse vídeo e já assina o canal se você não é inscrito. E a gente já tem um encontro marcado e eu te encontro no próximo vídeo.